Lucas 2:7. Amém? Todos encontraram? Sabe, a gente hoje ouviu muito como ouvir a voz de Deus, como orar pelas pessoas, como nos portar diante de algumas circunstâncias, né? A gente ouviu muito falar sobre Jesus. E eu queria continuar nessa linhagem. E eu queria contar uma história para vocês, que muitas vezes a gente esquece dessa história, muitas das vezes a gente não lembra mais de onde é nossas origens, né? E aqui em Lucas 7 vai falar: então Maria deu à luz ao seu filho primogênito e enfaixou o menino e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então a gente vê que aqui, quando Jesus nasceu, ele foi enrolado em uns panos, em uns pedaços de panos, e foi colocado numa manjedoura. Manjedoura, para quem não sabe, é um lugar onde tinha um celeiro ali, uma celaria, onde que os cavalos bebiam água, os animais bebiam água. E Jesus foi colocado ali, sabe? E ontem eu estava lendo sobre o que trazer para vocês nesse dia. O que trazer acerca de como ouvir a voz do Senhor e como caminhar com Ele. E Deus me trouxe essa palavra, sabe? Da onde Jesus veio. Sabe, quando Jesus vem na terra, quando Ele nasce, Ele começa um processo, Ele dá continuidade num processo, sabe? A criação do mundo, ela já tinha sido feita. Adão e Eva veio. E eles pecaram e por um tempo eles andaram fora daquilo que Deus tinha para eles, sabe? E vem Jesus e dá continuidade no projeto que o Senhor tinha criado. Jesus nasceu. Jesus ali, quando ele nasce em um lugar um pouco impróprio, sabe, para aquele tempo. E até mesmo para o tempo de hoje. Ele nasceu em um lugar que animais ficavam. Um lugar sujo, um lugar que, cara, ninguém, eu acho, queria nascer naquele lugar. Ele se fez o mais humilde possível para se comparar a mim e a você, sabe? E a história começa ali, onde Jesus nasceu, com poucos recursos. E ali começa a mais linda história que a gente pode ouvir. De um homem que se fez carne, que se fez assim como nós, para salvar essa humanidade, para nos salvar. E vocês conhecem a história de Jesus. Ali ele nasce e por um tempo ele está ali como criança, passando pelos processos de criança. E aí, quando ele tinha em média de 12 a 13 anos, ele desaparece da vista dos seus pais e ele foi encontrado orando. Sabe? Hoje nós falamos aqui sobre que vinde a mim, as criancinhas, que delas são o reino do céu, sabe? Jesus ainda era uma criança quando ele estava nos pés do Pai. Ele se colocava à disposição do Pai. E ali ele aprendia cada dia mais e ele demorou 30 anos aprendendo, sabe? E ali ele encontrou discípulos pelo caminho. E ele foi aprendendo, foi ouvindo. Pessoas que às vezes não tinham a mesma origem dele. Mas mesmo assim ele se colocava à disposição de aprender e de ouvir. Aos seus 30 anos, ele começa a discipular, ele convida pessoas para estar perto dele. E ali ele forma os seus discípulos e começa a discipular aquelas pessoas. E ali ele ensina por várias vezes, sem se cansar, as mesmas coisas. Ele ensina Pedro, ele ensina Mateus, ele ensina João. E assim por diante, ele vai ensinando. E muitas das vezes, essas mesmas pessoas voltam no mesmo erro, assim como eu e você. Sabe? E eu parei para pensar sobre isso, eu parei para prestar atenção nessas coisas que Deus fez e que Jesus passou. E eu vi que isso tudo se parece com os dias de hoje. Às vezes tem crianças aqui, tem adultos aqui que nasceu num lugar que não era bom, nasceu num lugar que não era bom, está num lugar que é menos provável dele ser uma pessoa de sucesso. Sabe, a terra não é boa, o ambiente não é bom, o local não é perfeito.
Mas tem algo dentro de você que é perfeito. O Espírito Santo. Tem algo em você que é imutável, não muda. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre. E ele tem algo que na Bíblia vai falar que é o que mais me marcou, que ele é o Consolador. Cara, se vocês têm passado por dificuldades, se vocês têm passado por fases na vida de vocês, que vocês às vezes não encontram a forma de sair dessa fase, vocês têm dentro de vocês um Consolador. Ele entende tudo isso que vocês estão passando. Porque ele se fez homem, desceu aqui na terra e passou por isso. E também eu percebi outra coisa que é, quando tudo parecia ter dado errado no projeto de Deus, Deus olha para o seu filho e fala: em você eu confio. Em você eu confio. Vou mandar você para a terra e tudo vai bem, tudo vai correr bem. Mas para isso você vai ter que passar por alguns processos. Você vai ter que se tornar criança, adolescente, adulto e assim por diante. Você vai ter que passar por várias fases. Sabe aquele lugar que às vezes você chega e tá tudo destruído e você fala: caramba, o que eu vim fazer aqui? Sabe, você é assim como Jesus. Deus olhou para você e falou: não, em você eu confio para te colocar naquele lugar. Porque você vai transformar aquele ambiente. Assim como Jesus veio na terra e transformou, você é escolhido hoje para transformar o lugar onde você está. Deus olhou para você e falou assim: não, você é capaz, eu confio em você. E muitas das vezes eu não confio em mim, você não confia em você, mas Deus confia em você e Ele é todo poderoso. E lá na frente, quando Jesus está acabando a carreira dele, e uma coisa que me marcou muito foi que ele fez tudo certo. Ele fez tudo que foi mandado ele fazer. Mesmo assim ele sofreu. E aí vem um cara que fez tudo errado. E aí ele é colocado de frente a esse homem. O nome desse homem é Barrabás. E ali colocou eles os dois em meio a uma multidão e perguntaram para o povo. Primeiro deu a oportunidade de Jesus falar. Jesus falou as coisas que ele tinha feito e o que ele estava fazendo. Jesus falou todas as coisas que ele fez por mim e por você. E aí veio o grande questionário. Quem que vocês querem que seja pregado na cruz e crucificado? E o pessoal gritou: solte o Barrabás e crucifique Jesus. Sabe? E eu lendo essa passagem que está em Mateus, e lá fala sobre isso. E o pessoal pediu para que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Eu me fiz essa pergunta, e é a mesma pergunta que eu faço para vocês. Eu quero que vocês respondam. Aquele povo teve a decisão certa, correta? Quando perguntaram: quem que vocês querem que seja crucificado, quem que vocês querem que seja solto? Quem que vocês queriam naquele momento? Jesus ou Barrabás que seja crucificado? Pode falar, gente. Estou fazendo uma pergunta. Jesus ou Barrabás que tinha que ser crucificado? Quem que fez as coisas erradas? Poderia sim, talvez sim. Então, a lógica seria a gente falar que Barrabás, né? Mas hoje vocês têm essas mesmas possibilidades que aquele povo teve lá atrás. De crucificar Jesus ou o pecado, que entre aspas é Barrabás. E vocês têm crucificado Jesus. Sabe por quê? Você tem errado, você tem negado a Cristo. Você tem negado seu chamado. Você tem negado quem você realmente é. E quando tudo dá errado, você crucifica Jesus. Pai, mas foi o Senhor que me deu isso. Pai, mas foi por causa disso. E a gente começa a arrumar desculpa. Então, é a mesma coisa que o povo fizeram lá atrás, a gente faz hoje. A gente crucifica Jesus. E a gente continua deixando livre o pecado. A gente continua falando: não, cara, é normal isso que eu faço.
Ah, Guilherme, mas às vezes eu me arrependo. Tá certo? Jesus, ele te perdoa. Deus, ele te perdoa. Mas até quando eu e você vamos persistir nos mesmos erros, sabe? E aí vocês me perguntam assim, cara, mas aqui tem a maioria criança. E às vezes ela não entende isso que você está falando. Quando eu cheguei aqui, que eu vi esse tanto de criança, realmente eu pensei em mudar essa palavra. Na minha mente veio, eu tenho que falar uma coisa mais simples, coisas que elas vão entender. Mas no decorrer da reunião, no decorrer das palavras que foram faladas aqui, a gente viu que elas têm a noção do que é certo e do que é errado. Elas têm noção de quem é Jesus. Sabe? E a palavra de Deus fala que ser de santo como eu sou santo. É possível nós nos tornarmos pessoas santas, parecidas com Ele. E aí, quando Jesus foi pregado aqui, o Paulinho falou que vinde a mim todas as crianças, porque delas são o reino do céu. Sabe por que Jesus falou aquilo? Porque todos nós vamos ser crianças, adolescentes e adultos. E nós vamos morrer. E nós lutamos para que nós alcançamos o reino do céu. Então, Jesus já tinha profetizado naquela geração: de vocês são o reino dos céus. Você sabe que ele é seu. Mas para você tocar nele, você tem que sair daqui e chegar até lá. O reino do céu é de nós todos. Mas para que a gente alcance ele, a gente tem que dar alguns passos. A gente tem que fazer algo. Sabe? O reino do céu é nosso. Mas o que nós estamos fazendo para conquistar este lugar? Será que nós estamos crucificando Jesus? Será que nós estamos soltando Barrabás? O lugar onde você está é o lugar que Cristo quer que você esteja. É aí que você vai se transformar, é aí que você vai se fazer uma pessoa melhor. Não use desculpas, não use suas dores para justificar. No lugar da sua dor, no lugar da sua ferida, é onde você vai se curar, é onde você vai crescer, é onde você vai mostrar para você mesmo que o Deus que você serve, que o Deus que está em você é maior que todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Guilherme, mas demora demais, está demorando muito. Está demorando bastante para que você se forme uma pessoa perfeita. Está demorando bastante para que você aprenda que a bondade de Deus é eterna. Sabe, ouvir a voz de Deus nos traz alegria, nos traz esperança. Pra gente terminar, eu vou contar uma história pra vocês da minha vida. Um dia eu passei por várias dificuldades. Alguns dos meninos aqui que estavam no meu grupo, eu contei essa história pra eles. Há 2 anos atrás eu era um cara que não tinha nada. Tinha perdido tudo, sabe? Tudo mesmo. Eu tava sem nada. Eu planejei de ir pra Angola com o Paulinho. E o único dinheiro que eu tinha saído do serviço, eu tinha pegado quase 8 mil reais, e aí eu paguei umas contas e me sobrou uns 4 mil reais. E eu falei, não, eu vou pra Angola, tinha recebido um convite pra pregar lá, e o Paulinho ia, eu falei, não, eu vou com o Paulinho, eu arrumei minhas coisas tudinho e ia pro Paulinho. Tinha tudo pra dar certo. Eu tinha o dinheiro, eu tinha um passaporte, eu tinha me vacinado, eu tinha um amigo que ia de lá, eu tinha carta convite, 2 aliás, e não deu certo. E eu perdi todo o dinheiro. E aí eu tinha tudo para desistir, de falar, cara, eu queria fazer a obra de Deus, eu queria fazer tudo. E não deu certo. Eu tinha perdido esposa, eu tinha perdido casa, eu tinha perdido tudo, tinha perdido emprego, tinha perdido tudo, não tinha nada. Simplesmente nada. E eu clamando, Deus, fala comigo. Israel sabe muito bem dessa história e acompanhou também, que eu morei um tempo na casa dele. E depois quando um ano que isso tinha acontecido, tudo isso na minha vida, no mesmo dia que fez 1 ano, eu tava naquela bad, sabe? Eu tava muito triste. E eu falava assim, Senhor, por que tá acontecendo isso comigo? Meu telefone toca, eu atendo, e era minha avó. Minha avó falou assim, Guilherme, tudo bem? Eu tudo. E ela falou assim, seu pai morreu.
Cara, e eu, nossa, de novo, um ano depois, eu perco o cara que eu mais amava nessa vida. E eu perguntava a Jesus de novo, mas por que eu tô passando por isso? E aí, quando isso, meu pai morreu em outubro do ano passado, do ano retrasado, aliás, 2019. E aí, quando foi 2020, dia 2 de janeiro de 2020, as coisas começaram a melhorar. Eu comprei uma moto nova, era meu sonho comprar uma moto, eu comprei. Arrumei um emprego melhor, conheci a minha esposa. Depois, arrumei outro emprego que eu ganhava 3 vezes mais que eu ganhava. Aluguei um lugar bacana e fui morar ali. Depois no final desse ano, em dezembro, eu me casei. E um mês antes de eu me casar, eu comprei um apartamento. E eu saí de um cara que não tinha nada para um cara que hoje tem um bom emprego, tem um apartamento, tem uma esposa, tem um ministério, tem amigos fiéis. E tem o mais importante da minha vida, Deus. Sabe? E em meio a essa tribulação toda, em meio a tantas conquistas, em meio a tantas perdas, eu só queria ouvir uma coisa, a voz de Deus. E eu estava num quarto e tinha me arrumado para ir para a igreja, né? E eu falei, Deus, eu preciso tanto ouvir a sua voz. E aí eu escuto assim, vem pros meus braços. E eu falei, nossa, como assim? E aí na hora eu me lembrei assim, que voz é essa que falou comigo? A mesma voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que fez um homem andar sobre as águas, essa voz falou comigo. E que voz é essa? E aí meio estudo, eu estava na igreja com o Israel, eu contei isso pra ele, a gente conversando, e eu falei, Israel, eu fiz uma música com essa voz. E Israel, vamos então, beleza, só que eu não sei tocar violão. Eu falei, Israel, você sabe tocar, então você faz a melodia e eu canto. E a gente fez essa música. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e pedisse para ouvir a voz de Deus, e a gente vai cantar essa música. E eu espero que isso transforme a vida de vocês. Curva sua cabeça, fala, Deus, eu só quero ouvir a tua voz. Há muito tempo Eu esperei pra ouvir tua voz, ouvir tua voz. Há muito tempo eu esperei pra ouvir tua voz, ouvir tua voz. E que voz é essa? E que voz é essa que me faz andar sobre as águas?